mundo sem máscara. Hoje eu vou sair na rua sem máscara em João Pessoa. Ver o que é que vai acontecer, né? Isso foi chocante. Eu O tive... pessoal fica olhando para você, viu, professor? Já tive essa experiência. Sair hoje, Fica. o pessoal fica olhando meio torto, assim. Na universidade, do mesmo jeito. Mas isso faz parte, Jefferson. Eu já estava com saudade de exibir minha beleza por aí. Não é, Júlia? Hein, doutor Maicon? Hã? Todo mundo vivo? Vamos à luta? Bora. Muito bem. Pessoal, nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais. No nosso último encontro da sexta-feira passada, nós falamos sobre igualdade. Inclusive, deixei uma tarefa para vocês refletirem um pouco sobre igualdade, tratando igualdade na perspectiva isonomia, não é? Igualdade material. Muito bem, eu acho que ficou bem entendida a ideia e a gente vai ter que evoluir muito quanto a isso, porque são muitos desafios e também são desafios casuísticos. Portanto, são desafios que se renovam o tempo inteiro e cada caso vai trazer suas peculiaridades e vai, de fato, até por uma demanda da própria igualdade, precisar ser considerado e nos levar a resultados, ora diferentes, ora com maior nível de distinção, ora com menor nível de distinção, etc. O que devemos ter em mente é a busca do equilíbrio, da isonomia, não é? É tratar a igualdade como justiça material. Tá bom? Essa é a grande ideia que eu acredito que tenha ficado na cabeça de todos e, evidentemente, que esse é um campo vago, um campo onde haverá até uma grande carga de abstração e de subjetivismo, não é? Mas o direito é isso, o direito precisa necessariamente de um sentimento de justiça subjacente. Se não houver esse sentimento de justiça subjacente a qualquer aplicação que se dê ao direito, ele será mera equação formal, justificadora de desigualdades, justificadora de arbítrios, etc. Hoje nós vamos falar de legalidade. E falando de legalidade, tem um ponto muito importante que a gente vai destacar, que é exatamente a ideia de devido processo legal, o due process of law. Devido processo legal, inclusive trataremos numa perspectiva não necessariamente procedimental, senão que tratar também da dimensão material do devido processo legal. É o tema da nossa conversa de hoje. E aí eu já começo fazendo uma pergunta. Qual é a ideia que nós temos de legalidade? Vou escrever aqui rapidinho que nós estamos num Estado democrático de direito. Não é? Pronto. Estado democrático de direito. Por que eu coloquei esse de direito assim em caixa alta? Porque exatamente esse de direito é que nos remete à legalidade. Todo mundo acordado aí? Qual é a ideia que está na nossa cabeça sobre legalidade? Diga alguma coisa que vem à sua cabeça. Tudo que não está expressamente proibido é permitido. Essa é uma perspectiva. Mas essa é uma perspectiva liberal da legalidade. Tudo que está de acordo com as normas é válido. Está de acordo com as normas é válido. Portanto, para ser válido, precisa estar de acordo com as normas. Talvez uma outra perspectiva, complementar à de Lucas. Talvez essa de Daniel inclua as duas. Porque também está de acordo com as normas fruirmos da liberdade que Lucas nos lembrou, que é exatamente a liberdade que advém da permissão normativa, não é? Da não regulação normativa. O vácuo normativo proibitivo deve ser entendido como libertário, como liberdade. Portanto, fruir essa liberdade é consentâneo, é de acordo com as normas. Mas há também casos em que nós estamos jungidos a adotar determinados comportamentos impostos pela norma. Normativamente, estamos vinculados a eles também. Não é? Da legalidade não se extrai só liberdade, não. Embora haja um ponto de encontro, sem dúvida, aqui, entre legalidade e liberdade. Não é? Talvez que, no constitucionalismo, a legalidade e o positivismo jurídico, que para muitos é visto como uma prisão, que remete a um dura lex sed lex, a uma vinculatividade excessiva às normas, na verdade, em sua gênese esteja o anseio por liberdade. Não por coincidência, a primeira geração ou dimensão dos direitos e garantias fundamentais é dita liberté, não é? De liberdade.
E nós utilizamos a lei que, claro, nos prende, que, claro, nos vincula como um elemento libertador. Porque quando a gente se submete à lei, ao mesmo tempo, a contrário senso, a gente diz que não nos submeteremos a nada que não seja a lei. Não é? Então, assim, ninguém pode ser obrigado a fazer ou não fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Repare, não é? Então, isso ao mesmo tempo diz assim, estou jungido às normas estatais. Cederei uma parcela da minha liberdade para submeter-me a aquilo que o Estado impuser como correto, como tolerável, como aceitável, como exigível de mim. Mas, ao mesmo tempo, o Estado só poderá fazer isso por meio de um instrumento democrático que seja elaborado por um procedimento pré-estabelecido e que tenha generalidade e que seja imposto igualmente a todas as demais pessoas, é claro, inclusive a mim, e que possa vincular a conduta, inclusive do próprio Estado. Aqui incluídos todos aqueles que exercem o poder estatal. Então, o poder já não será mais ilimitado, senão que limitado nos termos da lei. É exatamente essa a ideia que deve ser vista quando mencionamos o Estado democrático de direito. De direito quer dizer, as relações nesse Estado são jungidas a um sistema jurídico. São estabelecidas segundo o que se estabelece, são estabelecidas, ocorrem segundo o que se extrai de uma ordem jurídica. E uma ordem jurídica que se quer justa, uma ordem jurídica que se quer adequada, que se quer tutora das liberdades, cultora do direito. Estado democrático, no democrático está uma carga muito grande de liberdade e de participação na formação da lei. E o de direito quer dizer subjunção de todos à lei, todos, inclusive os que governam. Não é? É a lei que limita o poder do monarca. Repare, veja que aparente contradição. É a lei que limita, inclusive, o poder do legislador. E quem é a grande lei que limita, inclusive, a atuação do legislador? A Constituição. Exatamente por isso ela é a lei das leis. Porque ela é a lei que contém o processo legislativo, segundo o qual serão formadas as demais leis. É a Constituição que estabelece quem são as espécies normativas válidas e o seu respectivo processo legislativo. Dá para ter noção da importância que é, então, o processo legislativo? Veja, nós encarregamos pessoas de, em nosso nome, produzirem direito, editarem espécies normativas válidas. A importância da lei num Estado democrático de direito é tão grande, por exemplo, no nosso modelo constitucional, nós não aceitamos, em regra, a edição de norma oriunda de um só poder ou de uma só função típica do Estado. As leis passam por um processo de formação complexo. No direito administrativo, a gente chamaria de ato complexo, que é aquele que inclui vontade de diferentes agentes competentes. Não é? No nosso sistema, o processo legislativo necessariamente inclui legislativo e executivo. E diversas etapas. E exatamente por ter diversas etapas, é que a gente chama de processo legislativo. Tá? Exatamente um processo, porque tem várias etapas para a formação de uma espécie normativa. Então, é a Constituição, Pablo, que diz haver emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto regulamentar, decreto autônomo, resoluções da Câmara, resoluções do Senado, etc. Estabelece as espécies normativas que são válidas do ponto de vista jurídico formal e o seu respectivo processo legislativo. Nesse sentido, a Constituição se transforma até formalmente na lei maior, porque é a lei que diz como as outras serão feitas. Portanto, ela antecede todas as demais e se encontra formalmente num patamar hierarquicamente superior para poder normatizar sobre a própria produção das demais.
E se qualquer delas for produzida em desconformidade com o estabelecido na Constituição, haverá uma inconstitucionalidade formal. Além do que, professor, se algum eventualmente for produzido em conformidade com o processo formalmente estabelecido na Constituição, mas dispuser em conteúdo qualquer disposição que contraria em conteúdo a Constituição, haverá também uma inconstitucionalidade, dessa feita não formal, senão que material. Então, nós podemos ter uma norma, uma espécie normativa qualquer, padecendo de duplo vício. Elas podem ser inconstitucionais do ponto de vista formal e ou material. Todo mundo entendendo por quê? E até porque eu estou dizendo e ou material, porque a inconstitucionalidade formal não exclui a material. Nem o inverso é verdadeiro, também não a material excluiria a formal. Uma norma pode ser inconstitucional por descompasso de processo legislativo, que é uma inconstitucionalidade nomodinâmica, ou também pode ser inconstitucional materialmente, uma inconstitucionalidade nomostática, e pode ter os dois vícios, uma inconstitucionalidade formal e material. Tranquilo? Tá claro? Mas não é exatamente sobre o processo legislativo que a gente vai falar, não. Embora, evidentemente, que para falar de Estado democrático de direito, pensar em processo legislativo é crucial. Pensar em formação de espécies normativas é crucial. Pensar em controle da constitucionalidade é crucial. Eu tenho uma pergunta que antecede isso tudo. Deixa eu escutar Pablo e aí eu faço a minha. Diga, Pablo. Professor, bom dia. Era sobre o assunto que o senhor estava falando anteriormente, especificamente sobre a liberdade. A gente pode falar, então, que existem duas perspectivas para a liberdade. Por exemplo, de um lado, o indivíduo pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, e de outro lado, ele só pode fazer o que a lei permite. Por exemplo, o administrador e um indivíduo qualquer. De um lado, não só pode fazer... Essa é uma máxima que nos ajuda a compreender a diferença de relação com as normas naquilo que se chama direito público e naquilo que se chama direito privado. Tá? Mas isso é um guia genérico, geral. Na generalidade dos casos, essa é a interpretação. Se diz que no direito privado, especialmente no direito civil, ausência de proibição expressa implica em permissão implícita. Dizendo de uma maneira mais clara, o que não está proibido é permitido. E aí é uma perspectiva de liberdade, de livre iniciativa, de livre concorrência, de liberalismo jurídico, político, etc. O que não está expressamente proibido é permitido. Qualquer atividade econômica, por exemplo, pode ser inventada por você, e se não for proibida, você pode exercer validamente. Essa é a primeira perspectiva. Os contratos podem ter objeto livre, desde que lícito. Então, se não está proscrito na norma, você pode contratar sobre tudo que a norma não proibir. Não é? Então, a liberdade é ampla nesse campo. A ausência de proibição implica em permissão. E no direito público, a lógica se inverteria. O administrador pode fazer tudo quanto a lei lhe autorizar. Então, no direito público, no direito administrativo, no direito tributário, etc., a ausência de permissão expressa implica em vedação implícita. Então, é um campo onde há menos liberdade para inventar. Aquilo que a lei quis autorizar as autoridades a fazer, ela o fez de modo expresso. E quando não autorizou, está proibido de conceder. Regra geral, não é? Regra geral. Mas não podemos levar esses nortes ao extremo, porque eventualmente é possível também, no campo do direito público, fazer algo que não está previsto na lei, à luz do princípio constitucional da eficiência, por exemplo, buscando um tratamento justo que seja mais racional e ainda não esteja devidamente normatizado, como também é possível pensar no direito privado em algo que não esteja eventualmente proibido, mas se encontre obstaculado por ofender a outros direitos. E que eventualmente seria intolerável aceitar um comportamento feito esse, ainda que não se diga expressamente que não pode, o sistema nos fornece elementos e princípios para verificar que é impensável fazer isso. Não é? Por exemplo, eu não preciso de nenhuma lei especificamente impedindo alguém de contratar o direito de tirar a vida de outrem, não é? Mas fica evidentemente proibido à luz do sistema que se faça um contrato pagando R$200 mil para dar um tiro em você. Não vai aceitar, não é? Não precisa de lei para proibir isso. Diga, Daniel. Mas é um bom guia.
Retiradas situações extremas e excepcionais é um bom guia. No direito privado, ausência de proibição implica permissão. No direito público, a ausência de permissão implica vedação. Tá bom? Oi, Daniel. Bom dia, professor. Fazer uma pergunta meio que rodapé, fora um pouquinho do assunto. No seu trabalho, no seu curso, Constitucional 2 agora, o senhor vai dar poder legislativo, judiciário, executivo, ou isso era assunto do Constitucional 1? É mais para o 1, e que pode virar do 3 agora. Pronto. Tá? Aí, se não acredito puder que a gente sempre dar acentuação, porque a gente não foi um assunto que a gente viu. Não acredito, Daniel, que a gente consiga chegar nisso, muito menos com o nível de detalhes que eu gostaria, tá? Eu acho que a gente precisaria pelo menos de uns 4 encontros de sextas desse, um mês, para fazer legislativo bem feito, por exemplo, tá? E de mais uns 2 ou 3 para judiciário bem feito. Porque então isso daria praticamente uma unidade. Daria praticamente uma unidade inteira só para tratar de executivo, legislativo, judiciário. Teríamos aí uns 2 meses para fazer isso, entende? É um assunto muito grande, que, em geral, é indevidamente reduzido a noções superficiais. Executivo, legislativo e judiciário, separação dos poderes, tripartição dos poderes de Montesquieu, freios e contrapesos. Executivo executa, legislativo legisla, judiciário julga. Parabéns. Próximo tema. Uma beleza, assim tá ótimo, né? Isso aí é nível 7ª série. 6ª série, talvez. É nível Anitta. Aliás, a Anitta foi explicar isso e explicou errado. Tem um vídeo engraçado, não sei se vocês já viram. Não é? Executivo, legislativo e judiciário. Aí ele falou um negócio assim, sei lá, do tipo... Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é o executivo, né? Aí o Supremo Tribunal de Justiça também é o legislativo. Aí eu fiquei olhando assim, meu Deus, alguém tira isso do ar, por favor, porque as pessoas já atrapalham naturalmente. E se vierem esses ídolos pop com esse tipo de explicação, meu Deus do céu, né? É um negócio 6ª série abaixo isso, né? Então a gente tem que detalhar muito mais, tá bom? Ao invés disso, Daniel, a gente segue direitos e garantias fundamentais, aí vamos ver remédios constitucionais, aí vamos ver direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, e aí organização político-administrativa, para falar dos entes, município, estado, União, e aí a distribuição das competências, é mais ou menos até aí que a gente consegue chegar, já entrando no Constitucional 3, tá? Aí, depois das competências da organização política administrativa, na Constituição, seguindo uma topologia lógica, né? Aí vem a estrutura dos poderes. Por isso que eu digo que pode ser revisitado no 3, tá bom? Acho que vendo esse tanto de assunto que tipo, sendo meio que pulado, a pessoa fica um pouco preocupada. Aí sempre que o senhor puder dar uma pontuação... Sim. Já houve muita coisa do Constitucional 1 também que eventualmente pode ter ficado a depender de mais amarrações, né? E no Constitucional 3, vocês tentem conversar com o colega, professor que venha, para seguir essa sugestão da gente, de dar mais ênfase aos assuntos do Constitucional que não são objeto de outra disciplina, especificamente ao longo do curso. Isso é uma abordagem pragmática, que visa dar o máximo de completude possível à apresentação para vocês. Nesse ponto, eu procuro fazer esse exercício me colocando aí na cadeira de vocês. Assim, é mais interessante para mim, por exemplo, fazer um curso de direitos sociais e pegar o artigo 6º e 7º da Constituição e detalhar bem muito direito do trabalho e passar a margem daquilo que não haverá mais, ao mesmo tempo sabendo que eles vão passar um ano pagando direito do trabalho e que vai tratar cada um daqueles itens em nível constitucional e infraconstitucional com muito detalhe, e que tem parte do meu conteúdo que nunca mais vai voltar? Não. Então eu vou privilegiar o que está no nosso conteúdo e que não está em outro lugar. Todo mundo entendendo? Isso parece pouco, mas não é pouco, não. Embora praticamente toda a Constituição seja as bases de outros microsistemas jurídicos e por isso também vá imantar outras disciplinas, há um núcleozinho que a gente poderia chamar de estritamente constitucional, que não reaparece mais. Aí nesse a gente deve centrar fogo. É o caso dos direitos e garantias fundamentais, é o caso dos remédios constitucionais, é o caso do controle da constitucionalidade, é o caso da distribuição constitucional das competências. Você não vai falar nunca mais em União, Estados, Município, Distrito Federal, competência comum, concorrente, privativa, exclusiva, não vai mais ter isso em nenhuma matéria.
não é? Mais salário mínimo, 13º, FGTS, horas extras, isso vai estar, inclusive, com muito mais detalhe, porque você vai tratar da regulamentação no direito do trabalho. O mesmo se diga com a administração pública, lá no artigo 37, você tem um ano inteiro para pagar direito administrativo. Vai fazer isso em nível constitucional e infraconstitucional. Então, não vamos transformar o curso de constitucional em administrativo sob pena de deixar o de constitucional à margem. O mesmo se diga com tributário. A ordem tributária, vai falar dos tributos, aí orçamento público. Aí tem o direito financeiro e orçamentário, para pagar o orçamento. Não vai fazer o custo de constitucional virar um custo de orçamento. É tributário, aí tem direito tributário. Não vai fazer o custo de constitucional virar um custo de tributário. Perfeito. Embora existam as limitações ao poder tributar, etc. Mas isso vai ser discutido em nível constitucional e infra com muito vagar no tributário. Econômico, a ordem constitucional econômica, artigo 170 e seguintes da Constituição, vai transformar o custo de constitucional no custo de econômico. Aí lá no P8 paga econômico. Eu vejo isso com muita clareza, não só por já ter me confrontado com o nosso PPP várias vezes, como, por exemplo, de modo pragmático, eu venho para cá falar com vocês nas sextas, em seguida a aula de econômico, que eu ministro no P8. Termino a aula de econômico no P8, 9h15, 9h10, 9h... Assim que termino, falo com vocês, para ver se já estão alertas. Já começo a cutucar vocês para irem se alertando, dou um intervalo e venho. Né? Então, é sempre assim. Eu estou lá fazendo 170 da Constituição e seguintes, em nível constitucional e infra. Então, não faz sentido eu estragar, aspas, tempo do Constitucional 2 ou do Constitucional 3 com o direito econômico, que a gente tem econômico inteiro no PPP como uma disciplina autônoma. E tem coisas daqui que não voltam nunca mais. Por exemplo, processo legislativo. Você nunca mais vai ouvir falar nisso, amigo. Ou eu estudo aqui ou tchau. Controle da constitucionalidade. Você nunca mais vai ouvir falar nisso, querido. Ou eu estudo aqui ou tchau. Todo mundo entendendo? Tá? Acho que a gente teve essa conversa de alguma forma no início do curso, né? Já, quando a gente decidiu como é que íamos fazer. Mas eu acho que quando a gente vai fazendo, vai ficando ainda mais claro, né? Podem acreditar, quanto mais vocês forem lendo e quanto mais vocês forem se aprofundando, mais vocês vão confirmar isso que a gente está falando, tá? Porque eu também já vi isso muitas vezes, já pensei 200 vezes. Às vezes é muito prático você direcionar o curso para alguma área que você tem mais afinidade, para lá ali, fica ali, naquele lugar e visita aquele lugar e rapidamente tal. Mas isso dá muita incompletude na gente. Não é? E eu sou daqui também do CCJ, viu? Eu sou como vocês. Eu acho que meu curso à época talvez tenha sido até pior do que o de vocês. Não sei, eu acho que a faculdade tem melhorado com o passar do tempo. Mas aí já são outras questões. Vamos à luta? Todos vivos? Fiz aqui a graduação e fiz aqui também o mestrado, viu? Que por sinal, é direito econômico. E também tem a outra linha de direitos humanos. Né? E por dizer, professor, mas como é que o mestrado é só direito econômico? É uma ignorância brutal. Vocês vão ver isso, sobretudo lá no P8, que o direito econômico é enorme. Qualquer subgrupo ou qualquer disciplina jurídica que se ocupe de normatizar a atividade econômica está incluída no direito econômico. Então, no mestrado de direito econômico, você pode fazer uma pesquisa sobre direito ambiental, sobre direito do trabalho, sobre direito do consumidor, sobre direito civil contratual, obrigações e contratos, sobre direito civil reais, propriedade privada, função social da propriedade, sobre direito tributário, sobre direito administrativo, sobre direito penal econômico, os crimes da concorrência, os crimes contra a ordem econômica, teoria do direito penal aplicável a esse tipo de relação. Eita, professor, então o direito econômico que parecia mínimo agora já virou o curso quase todo. É verdade. Quase tudo cabe num mestrado em direito econômico, pensando em normatizar de modo amplo a atividade econômica, que tem múltiplas facetas. Tranquilo? Todo mundo acordado aí, vivos? Muito bem, vamos voltar para cá. Por falar em amplitude, vou fazer a pergunta que eu queria fazer antes de Pablo e de Daniel me tirarem para essas notas de rodapé daqui. Fecha as notas de rodapé, vamos voltar. Quando a gente fala de ninguém será obrigado, estou até escrevendo, ninguém será obrigado a fazer ou a não fazer qualquer coisa, a fazer ou a não fazer qualquer coisa, senão que em virtude de lei. Estamos falando de lei stricto sensu ou de lei lato sensu? Todo mundo no chat. Se você disser stricto sensu, pode botar só SS. Se
Se você disser lato sensu, bota LS. Assim. Escreva aí. Todo mundo no chat, vote. Venha. Tem 40 pessoas aqui, cadê os votos? Ninguém será obrigado a fazer ou não fazer. Vamos, Gidelano, já votou? Ninguém será obrigado a fazer ou a não fazer, senão que em virtude de lei. Estricto ou lato sensu? Perfeito, lato sensu. Como assim lato sensu? Estamos falando de lei não como espécie normativa formal e restrita, senão que como sinônimo de ordem jurídica ou sistema jurídico, não é? Por exemplo, já falei aqui uma vez que nós podemos classificar as normas em normas regra, que seriam as leis típicas, e normas princípio. Então, nós também somos obrigados a fazer alguma coisa. E também somos desobrigados de fazer alguma coisa em razão dos princípios. Todo mundo entendendo? Por exemplo, princípio da presunção de inocência. É um princípio que proíbe de acusar alguém antecipadamente. Antes de condenar alguém antecipadamente. Antes de dar a ele ampla defesa e contraditório. Princípio da proteção ao hipossuficiente. Obriga você a adotar um tratamento mais favorável ao polo mais fraco da relação e buscar um equilíbrio. Você está obrigado a fazer isso em razão desse princípio, independente de qualquer lei ou de quaisquer consequências normativas que surjam em direito positivo, buscando amarrar mais ou concretizar mais esse princípio. O princípio da presunção de inocência vai ter vários subprincípios, várias consequências normativas. Por exemplo, dizer que ninguém será condenado sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou o direito de todos aqueles que se encontrarem acusados em quaisquer processos ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, o direito ao devido processo legal, a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, o dever de motivação das decisões judiciais, tem todo um conjunto de normas que vão surgir como decorrência de um princípio desse. O princípio é mais abstrato, mais aberto. As normas regras amarram ele, subdividem ele. E nós estamos obrigados a cumprir tanto os princípios quanto tanto as normas princípio quanto as normas regra. Aliás, essa é a grande virtude de chamar normas de norma princípio e norma regra. Deixar claro que princípio não é conselho, princípio é norma. Portanto, é vinculante, obrigatório. Embora também seja conselho, também seja pauta que nos auxilia à aplicação. Os princípios são, sim, um grande guia para a aplicação do direito. Nós não estamos tirando deles essa função, ao contrário. Nós estamos dizendo que, além disso, eles também são direta e imediatamente aplicáveis. Eles também são direito. Tá claro? E para deixar ainda mais evidente que ninguém será obrigado a fazer ou a não fazer qualquer coisa, senão que em virtude de lei, trata o termo lei, Maicon, de modo extenso, lato, amplo, vale pensar que também estamos obrigados a outras espécies normativas, diferentes da lei. Por exemplo, você é obrigado ou não a cumprir uma instrução normativa do órgão onde você trabalha? É obrigado ou não a cumprir uma resolução de um órgão ao qual você esteja vinculado? É obrigado ou não a cumprir uma medida provisória, um decreto regulamentar, etc. Não é? Então, nós somos vinculados a várias espécies, muitas das quais, inclusive, abaixo da lei, Lucas. Abaixo da lei. Mas que são lei lato sensu. Ordem jurídica ou sistema jurídico. Tá bom? Uma distinção que é necessária aqui. Já ouviram falar em reserva legal? O que é reserva legal? O que é reserva legal? Te perguntar. Determinadas questões do direito só podem ser criadas segundo a lei, em sentido estrito. Boa, Pablo. Deixa eu perguntar. Reserva legal é sinônimo de legalidade? É a mesma coisa, Gidelane? Falar reserva legal é igual a legalidade, professor. Reserva legal é dizer que estamos submetidos à lei, portanto, cumprir o reserva legal. É assim? Não, eu acho que reserva legal... O que é mais amplo, legalidade ou reserva legal?
Legalidade. O que é mais amplo, Daniel? Legalidade ou reserva legal? Thalita já votou aqui. Maria. Legalidade? Cabe na cabeça de todo mundo? Dá para dizer que um desses está dentro do outro? Se sim, quem está dentro de quem? Reserva legal está dentro da legalidade. Está, Yasmin? Esse estar dentro que a gente está perguntando de modo claro, poderia ser dito de maneira mais precisa como ser extraível da legalidade. Ou seja, a reserva legal pode ser entendida como uma das decorrências do princípio da legalidade. Ao atender reserva legal, estaríamos atendendo a legalidade de modo amplo? Sim. Nessa perspectiva, sem dúvida, sem dúvida. A reserva legal seria um corolário da legalidade. Todo mundo entendendo? Porque o que é a reserva legal? Reserva legal é respeitar as pautas que são reservadas, resguardadas pelo sistema jurídico para serem tratadas apenas por lei. Quando o sistema jurídico escolhe determinados assuntos, matérias, temas, atos, e diz que só podem ser tratados por lei, estamos dizendo apenas por lei, em sentido formal, é que se pode mexer nisso, é que se pode disciplinar isso. Logo, essas matérias estão sujeitas à reserva legal. Ô, professor, mas não é de qualquer matéria que só se pode tratar por lei, não? Não. Tem muita coisa que se pode normatizar numa resolução, numa instrução normativa, num decreto, numa medida provisória, ou um ato administrativo que discipline, ou sei lá o quê. Mas tem outras coisas que nenhuma autoridade pode dispor livremente sobre elas, com nenhum outro instrumento que não seja a lei em sentido formal. Essas matérias cuja disciplina está reservada à lei constitui exatamente as matérias com reserva legal. Veja, reserva legal é um signo, em certo sentido, polissêmico no direito, não é? Se a gente for saber o nota de rodapé, podíamos dizer que reserva legal, por exemplo, também tem um sentido no direito ambiental de uma área que tem recursos naturais protegidos. É uma reserva legal. Uma parte de determinada área que não se pode dispor livremente, de qualquer forma. Isso é uma reserva legal. Tem reserva legal do ponto de vista orçamentário, no nível mínimo de reservas cambiais para instituições financeiras, componentes do sistema financeiro nacional, manterem de recursos depositados, garantindo solidez e segurança, não é? Creditícia para o sistema. É reserva legal também. Tem reserva legal. Reserva legal pode ser um sujeito que faz parte de um determinado time e ele não é titular, mas ele é gente boa. Pronto, ele é reserva legal, né? Também. Né? Mas, reserva legal, quer dizer que não é de você é reserva do meu time, nunca foi escalado e é gente boa. Pronto, então você é reserva legal, né? Mas não é nada disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de matérias que a lei, que o sistema reserva para só serem tratadas por lei. Aí essas aqui têm reserva legal. Por isso que a gente pode dizer que reserva legal está dentro da legalidade. Por exemplo, nulo crime, nula pena, sine lege. A instituição de determinada conduta como crime e o estabelecimento de determinada pena, que é a sanção, a consequência para o crime, ambas são questões que só podem ser disciplinadas por lei. Então não venha você com a portaria criar o crime de fazer tal coisa. Ou baixar uma instrução normativa dizendo que agora será crime tal coisa. Ou editar um decreto dizendo que agora será crime tal coisa. Ou estabelecendo uma pena nova, diferente para uma coisa. Aumentando ou diminuindo a pena. Não pode fazer, não. Nenhuma autoridade, nem o presidente da República, nem nenhum deputado, nem governador, nem presidente, ninguém. Não pode instituir crime, nem estabelecer pena para crime, a não ser por lei. Então, essa matéria está protegida por reserva legal. Entenda a reserva legal como uma espécie de garantia fundamental. É uma garantia fundamental para a segurança jurídica. É não aceitar a banalização do trato de matérias por quaisquer formas.
é ter na lei uma espécie de porto seguro. Não, está estabelecido isso por uma lei. E a lei passa por um processo legislativo complexo, que vai desde comissões prévias de constitucionalidade, passando por comissões temáticas, até chegar numa aprovação plenária, numa casa, depois ir na outra casa e percorrendo todo esse caminho de novo, e depois ainda ir para o chefe do executivo para sanção ou veto, e se vetado, ainda volta do veto para ser apreciado pelo legislativo, que pode manter ou derrubar o veto, aí depois vai para promulgação e publicação para poder dizer. Veja, uma lei para nascer passa por trocentos processos de controle preventivo da constitucionalidade. E depois que ingressa no mundo jurídico, ainda pode sofrer controle repressivo da constitucionalidade. Todo mundo acordado? Está cabendo na cabeça? Então é muito mais seguro se submeter a uma determinação de ordem penal estatuída numa lei do que estar ao livre albedrio de qualquer autoridade disciplinando isso. Por exemplo, o reitor da UFPB poderia dizer que é crime usar máscara na UFPB. Ou dizer que era crime não usar. Ele não pode fazer uma coisa nem a outra. Não, professor, mas não tem o crime de perigo de contágio, etc. Se você encontrar uma lei que tipifica a conduta, tudo bem, porque a lei pode tratar disso. Mas ato administrativo ou normativo de qualquer espécie diferente da lei, não pode. Todo mundo entendendo? Só a lei pode instituir ou majorar tributos. Então, quem vai estabelecer o imposto de renda? A lei. Quem vai estabelecer o IPTU? A lei. Quem vai estabelecer o ICMS? A lei. Quem vai... Meu Deus, professor, e tem esse monte de tributo no Brasil. Todos por lei. Às vezes, mais de uma lei tratando do mesmo tributo, porque tem já várias modificações. Mas todos por lei. Então, não adiantou, professor, a proteção. Imagine se não fosse preciso lei. Imagine se não fosse preciso ter lei. Todo mundo entendendo do que a gente está falando, do como a lei impacta a segurança jurídica. Com essa banalização e essa loucura toda em determinados ramos, por excesso de direito, ou por direito mal sistematizado, ou por direito mal produzido. Imagine como tratar isso de maneira livre, na vontade subjetiva de qualquer autoridade. Imagina cada prefeito de cada cidade estabelecendo um IPTU, do seu próprio modo. Ou durante o próprio governo alterando isso do jeito que quisesse. Chegou um secretário novo de Fazenda do município, já criou um tributo, você sai de João Pessoa para Bahia, já é outro IPTU. Totalmente diferente. Aí voltou para Santa Rita, é outro IPTU. Se for para Recife, professor, agora lascou, porque mudou tudo. E amanhã em Recife já mudou de novo. Imagina a loucura, não é? Imagina. Exatamente, aumento de impostos é um problema brutal. Mas é com a lei que se faz isso. Também é com a lei que se cria isenção, também é com a lei que se cria imunidade, também... Veja, nós temos limitações constitucionais ao poder de tributar. Quando a gente fala de lei, a gente já começa na Constituição. É ela que diz quais são as espécies tributárias válidas. Podemos fazer até uma analogia com o que ela faz com as espécies normativas. Do mesmo jeito que a Constituição diz quais são os tipos de norma, ela também diz quais são os tipos de tributo, tá? Tributo. E tributo é gênero. Tributo pode ser imposto, e aí tem vários tipos de imposto. Taxa, empréstimo compulsório, contribuição social, contribuição de melhoria, contribuição de intervenção no domínio econômico e contribuições previdenciárias. E cada uma dessas com seus respectivos subtipos. Todo mundo vive acordado aí? Veja como a legalidade é uma noção importantíssima. Não é? Quando a gente fala de Estado democrático de direito, nós dizemos as relações humanas fáticas vão ser regidas pelo direito. Portanto, a gente vai precisar das normas. É exatamente daí que elas vêm e para isso que elas servem. Normas com N, por favor, né? Todo mundo vivo? Acordado? Você está entendendo, então, legalidade como algo secundário ou como algo enorme, importantíssimo? Você diria que a legalidade vai incidir em qual ou quais ramos do direito? Dá para a gente dizer que vai incidir em praticamente tudo, não dá não, Gidelane? A gente já falou aqui de exemplo no direito penal, no direito processual, no direito tributário. Poderíamos falar mais, não é? Por exemplo, no direito administrativo, tem legalidade ou não? O tempo quase todo, talvez seja onde mais tem, professor, não é? Tanto que um dos princípios constitucionais da administração pública qual é?
Vocês já pagaram administrativo, não já? Ou estão pagando? Não, ainda não. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os princípios constitucionais da administração pública. Pronto, Cecília, tem essa história aí. Limpe, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Não sei se falei na sequência do seu limpe, mas são esses. Já começa normalmente com legalidade. Viu, Davi? Já começa normalmente chamando legalidade, né? Moralidade, pelo menos é o que se busca, né, Tiago? Eu diria até que eficiência e moralidade estão ligados, porque não dá para tratar algo imoral como eficiente, né? Também acho que legalidade não devia ser justificativa para a imoralidade. Aquilo que é legalmente aceito precisa ser revisto quando não for moralmente aceito. Ou seja, aquilo que não for probo não pode ser legal. A forma não pode prevalecer sobre a essência, nessa perspectiva, né? Davi falando algo, diga, meu amigo. Davi? Não, professor, só tinha dito que esses eram os princípios expressos. Isso, muito bem, isso mesmo. O objetivo é só aqui destacar a legalidade na esfera administrativa, acho que está fora de dúvida, né? No direito previdenciário tem legalidade? Tem ou não? No direito previdenciário? Quem lhe concede aposentadoria, de qualquer tipo que seja, ou benefício previdenciário, qualquer que seja, é o fiscal que resolve, é o auditor do INSS que resolve, é o governador, é o presidente, ou é a lei que diz quais são os tipos de benefícios que podem ser recebidos? A lei. E o custeio do INSS está onde? Qual é a alíquota que cada pessoa vai pagar, o que cada empresa vai pagar, o que cada trabalhador vai pagar, o que o governo vai pagar? O direito previdenciário precisa da lei nas duas pontas. Tanto para o custeio do sistema, quanto para a distribuição dos benefícios no sistema. Certo ou não? É a lei que vai dizer quando é aposentadoria por idade e que tipos e que requisitos, se homem, se mulher, se tem aposentadoria especial, se é assim, se é essa. É a lei que vai estabelecer licença gestante, paternidade, auxílio reclusão, auxílio doença, invalidez, prazos, etc., para requerer. Tudo na lei, tudo na lei, tudo na lei. A legalidade é central no direito previdenciário. Por isso é direito público. Está vendo? Aquela ideia do que não está autorizado ou regulado presumidamente proibido. Não é? Você não vai inventar um benefício previdenciário. Não existe concessão de algum benefício que não seja um daqueles ali. Também não pode estabelecer um custeio que não esteja na lei estabelecido. Não é? Não está regrado, é proibido fazer. Todo mundo entendendo isso? Muito bem? Tá. Legalidade na esfera processual, tem? O que é um processo? O processo é uma ação que é movida contra determinada pessoa. Pode ser administrativa, às vezes a pessoa vai requerer algum benefício e às vezes é indeferido, o cabo tem o direito de recorrer à justiça alegando que tem, aí o cabo é o juiz decidir se a pessoa tem um direito ou não. E tem outros processos, processo civil, penal e assim sucessivamente. Pronto, Gidelane, agradecendo sua participação, vou pegar o gancho no que você falou para recolocar para você mesmo aquilo que você falou. Respire fundo para você entender. Você começou dizendo que o processo é uma ação. Então, a gente já vai separar aqui processo de ação. E você depois disse que processo pode ser na via administrativa e depois na justiça. E aí está com razão, são dois diferentes. Sendo que quando o processo é administrativo, não houve ação. Há um requerimento administrativo, que vai ser resolvido segundo um processo. Não é? E quando o processo é judicial, aí sim, ele foi iniciado por uma ação. Que deu ensejo a um processo judicial para julgar a ação. Tranquilo? Todo mundo acordado? Pronto, faça um parênteses aqui com essa intervenção de Gidelane e o quadro que eu acabei de desenhar. Em todos os casos, seja administrativo, seja judicial, o processo vai ter sempre a mesma ideia. O processo em si, enquanto objeto de estudo, o processo é um instrumento formado por um conjunto de etapas. Pense. É ou não, Gidelane? Na esfera administrativa, quando alguém for requerer algo, vai ser um instrumento para analisar se o que está pedindo está correto ou não. Começa no protocolo, professor, né? Aí vai passar... Faz o requerimento, aí anexado o nome do processo, aí vai encaminhar para o setor competente, do Departamento de Recursos Humanos,
Para depois... Cada um vai ter um determinado trâmite, a depender do assunto e do órgão, onde ele vai transcorrer. Confere? Concorda comigo que vão ser diferentes caminhos, mas que ele vai ser sempre um caminho? Em si, o processo é um instrumento para a solução de algo, por meio de um conjunto de etapas. Não é? As etapas vão ser sempre as mesmas ou vão mudar muito? Todo mundo. Vai mudar, né? Vai muito conforme o caso, né? Você entrar com um processo na coordenação pedindo uma coisa é de um jeito, na reitoria pedindo outra coisa é de outro jeito. E se for fora da universidade, aí mudou mais ainda. Eu entrei agora na Secretaria de Saúde, aí já é outra, não é? Agora foi na Receita Federal, o problema mudou de novo, não é? Agora está na Prefeitura de João Pessoa. Se você for na Prefeitura de Campinas, sei lá por onde passa cada um. Não é? Professor, tem muito caso de pessoas doentes que não podem comprar o remédio, aí o cara faz um requerimento solicitando a Secretaria da Saúde, pode ser municipal ou estadual, e às vezes eles não dão remédio, o cara entra na justiça e o juiz determina que compra aquele remédio, que o remédio é caro, a pessoa não tem condições. Nesse seu exemplo aí, surgiram 2 processos. Um administrativo que deu motivo ao surgimento de um judicial. Confere? Veja, a ideia de Gidelano está muito correta, tá? Por isso que eu até aproveitei a fala dele para desenhar o quadro. O que é que a gente está fazendo agora? Aprofundando o quadro. Dando mais amarração e mais precisão científica a cada expressão. Vamos fazer isso juntos? Vamos. Isso é teoria geral do processo constitucional. Nota de rodapé. Vocês vão precisar demais disso em processo civil, em processo penal, para compreender processo do trabalho, para compreender processos administrativos. Alguém que... Essa conversa de hoje da gente é um divisor de águas. Alguém que escuta e entende tudo que a gente vai tratar aqui sai diferente de quem não sabe isso. Meu Deus, professor, vou até me balançar na minha cadeira aqui, não é? Pode balançar, respire fundo, vamos. Abram as telas aí, quem está com tela fechada, abra a tela. Vem para cá, chega. Abra a tela que eu quero ver sua carinha de quem está entendendo, de quem está voando, de quem está fazendo pose para foto. Abra a tela. Todo mundo. Isso, bora, Vitor. Beleza, Yasmin, bem-vinda. Vamos, Caio. Coragem. Isso. Cadê Davi? Não vi Davi hoje. Jefferson tá ali, muito bem. Pablo, cadê você, Pablo? Ô, Júlia. Ainda tem espaço aqui para abrir. Quem mais não apareceu? Venha, chegue. Vamos lá. Vou falar de lide, ação, jurisdição e processo. Jurisdição está escrito errado aí, viu? Bem errado mesmo, tá horrível. Lide, ação, jurisdição e processo. Tranquilo? Já ouviram o termo lide? Normalmente é traduzido como um litígio. Lide. É um desencontro de opinião e de pretensão. Você pretende algo em face de alguém, aquela pessoa não concorda. Ou eventualmente pretende algo em face de você, pronto. Uma pretensão resistida. Carnelucci define lide como um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Lucas vendeu o celular dele para o outro Lucas. R$1.500. O outro Lucas pagou 500 e ficou devendo 1.000. Ao invés de pagar os 1.000, ele veio reclamar que o celular estava quebrado. E mandando que o Lucas conserte. Lucas disse, eu não conserto não, ele vendia assim. Você que deve ter derrubado ele, piorou. Ele funcionava. Funcionava, não funcionava, funcionava, não funcionava. Um Lucas não quer pagar, o outro quer receber. O que é que a gente tem aqui? Uma pretensão resistida. Um Lucas quer cobrar que o outro conserte. O outro disse que não quebrou nada. Que o comprador comprou um negócio usado e então ele que cuide de mandar manutenção. Não vai passar o resto da vida dando garantia. Ah, mas foi muito rápido, quebrou. Ah, não foi. Ah, cadê meu dinheiro? Ah, não pago. Só pago quando consertar. Nem conserta e ainda quero receber. Mas é uma pretensão resistida. Lide. Conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Ok? No homo lopi homini, sem Estado, o que se fazia nesses casos? Cada um era o grande árbitro de sua própria pretensão. Cadê o dinheiro do meu celular? Não, tá quebrado. Quebrado o quê, cabo safado? Me dê pra cá. Não é? Se eu não vou lhe pagar, não, bandido, você me deu quebrado. Pá!
E aí vai, quebra, não quebra, paga, não paga. Não é? Você pode dar um exemplo. Então, qualquer pretensão resistida é uma lide. Sem Estado, nós iríamos buscar a autotutela de nossas próprias pretensões. O Estado, historicamente, surge por meio da jurisdição, prestando jurisdição, para jurisdizer sobre as pretensões e dar justiça ao caso concreto. Aplicar a lei ao caso concreto. Confere? Então, essa é uma função do Estado, fazer uma heterocomposição. Como assim uma heterocomposição, professor? Uma solução para o litígio construída por um agente externo ao litígio. Por isso que o juiz é tido como, no processo, um sujeito externo, um terceiro, imparcial. Aqui está a trilogia da relação processual. Não sei se Daniel está entendendo. Na briga de Lucas 1 versus Lucas 2, nem Lucas 1 nem Lucas 2 podem dar a última palavra. Chamam o Estado para que o Estado diga o que é certo fazer nesse caso. E aplique o direito forçando-os a fazer o que é certo no caso. Todo mundo entendendo isso? Mas o Estado é chamado para resolver por meio do direito que temos todos nós de chamá-lo. O Estado, ao mesmo tempo em que nos proíbe de resolver segundo o nosso próprio gosto, você não pode compor sozinho sua pretensão. Você não pode exercer arbitrariamente suas próprias razões. Aliás, é crime fazer isso. Você precisa chamar o Estado para tomar conhecimento daquela pendência, daquela lei, e resolver, compor a lei do Estado, por jurisdição estatal isenta, terceira, não você, heterocomposição, fora da relação. Quem vai dizer é um terceiro, justo, isento, desinteressado. Entendeu a gravidade de um juiz ser suspeito? Quando um juiz é suspeito, ele quebra toda a legitimidade da sua atuação. Não é não? Porque eu preciso de alguém que não tenha vínculo nenhum para pesar. Veja, o direito já surge assim. Qualquer composição por um juiz interessado, vinculado ou com descâmbio, com desigualdade de olhares, quebra toda a lógica da estrutura da jurisdição estatal. Deslegitima completamente a aplicação do direito. Entenda, a deusa da justiça, Têmis, já é simbolizada por uma venda desde sempre. A venda não é porque a justiça é cega no sentido de não enxergar nada, não, professor. Ela é cega, ela tem olhos vendados exatamente para não estabelecer distinções indevidas, indicando a sua isenção, a sua condição de terceiro não vinculado. A balança, ó, sem olhar quem. Hã? E depois, na outra mão, professor, a espada, para quê? Para garantir a coercitividade. O justo é isso e vai ser isso. E por isso, para ter autoridade de dizer o que é o justo e impor, não pode ser vinculado a nenhum dos dois. Efetivamente, precisa estar distante e tratar os dois com igualdade, certo ou não? A venda é tão indispensável quanto a espada. E a venda e a espada são tão indispensáveis quanto a balança. Então, os três símbolos são essenciais. Não dá para aplicar o direito sem balança, venda e espada. Evidentemente que simbolizando características que devem ser inerentes à jurisdição. Todo mundo acordado aí, vivo? Então, ao mesmo tempo em que o Estado nos proíbe de fazer por nossa própria força, por nossa própria habilidade, por nossa própria inteligência, por nossa própria velocidade, por nossa própria esperteza, por nosso poder de agregação, por nossa descoberta de ferramentas, instrumentos, armas, ou o que quer que seja, arbitrariamente a nossa vontade, e nos obriga a buscar no Estado a identificação da vontade do direito para aquele caso, o Estado também se obriga a prestar jurisdição sempre que qualquer de nós precisar. É por isso que todos nós temos o direito de chamar o Estado para aplicar o direito. Processualmente se diz que nós temos o direito de provocar a movimentação da jurisdição estatal. Como é que é o nome do direito de provocar a jurisdição estatal? Ação. Todo mundo entendendo? Ó, direito
de ação é o direito que nós temos de provocar a jurisdição estatal. Direito de ação é o seu direito de chamar o Estado. Michael diz assim, epa, Gidelano está me devendo, Estado, cobre Gidelano aí, obriga Gidelano a me pagar. Hã? Yasmin diz, epa, Davi fez isso comigo, obriga ele a indenizar. Zé Caio diz, não, fulano matou Beltrano, Estado, vá lá e veja, e prenda e aplica a lei, faça um processo para dizer que pena vai ser, não é? Para Caio, para... Estado, trabalhei na empresa de Júlia, tanto tempo assim, ela não me pagou isso, esse Estado chama Júlia ali e obriga meu salário, minhas férias, o 13º, as horas extras que eu prestei, etc. Veja, o seu direito de provocar a movimentação da jurisdição estatal, é o direito de ação. Agora, vem cá. Uma vez provocada a jurisdição, o Estado vai ter que lhe dar uma resposta e aplicar o direito ao caso concreto, certo? Mas ele não faz isso aleatoriamente no ar, não. Para fazer isso, ele precisa realizar uma operação. Um conjunto concatenado de etapas que vai fazer com que ele escute você, escuta o outro lado, analise as pretensões e sopese as pretensões de ambos e possa decidir e também, de modo válido, aplicar a sua decisão. Então, precisa de um instrumento para prestar a jurisdição. Confere ou não? Qual é o instrumento que o Estado utiliza para prestar a jurisdição? Todo mundo entendendo aí? Estão vivos? Vamos lá? Eu vou perguntando e quero ver quem está acordado aí. Quando você tem um litígio concreto e você quer exercer o seu direito de que o Estado venha e resolva o seu litígio, você vai exercer que direito? Epa! Parabéns! Direito de ação. O seu direito de ação vai provocar a movimentação de uma função estatal. Que função é essa? Que função você vai provocar? Que função irá se mover em razão de você ter exercido o direito de ação, cobrando isso? Parabéns, jurisdição. Jurisdição não é outra coisa, professor. Jurisdição. Senão que. Olha só. Jurisdição. Iuris dissere. Não é não? Iurisdicio, iuris dissere, jurisdição. Dizer o juris. Isso é uma função. Uma função de quem? Uma função de quem? Estado. É uma função tão importante que um dos braços essenciais do Estado é dedicado a exercer essa função. Todo mundo entendendo? Tá claro? Agora, o Estado diz o direito, presta jurisdição por meio de um instrumento. Que instrumento é esse? Qual é o instrumento que o Estado utiliza para prestar a jurisdição? Parabéns. Processo. O processo é o instrumento que o Estado utiliza para prestar a jurisdição. Por isso que Eduardo Couture diz que el procedure non è un fine em si mesmo. El procedure non é um fine em si mesmo. É a concepção teleológica de processo. O processo é um objeto que tem a natureza de instrumento para se atingir um certo fim. E qual é o fim do processo judicial? Ser mecanismo para prestar jurisdição. O processo existe para que o Estado entenda a controvérsia, examine a controvérsia, sopese o que está se alegando e o que está se provando na controvérsia e resolva a controvérsia, segundo a ordem jurídica. Todo mundo acordado? Júlia, jurisdição é uma função, não é? É a função estatal de dizer e aplicar o direito aos casos concretos. Tá? Essa função é chamada pela ação. A ação é o direito de exigir que o Estado preste jurisdição. E ela é prestada por meio de um processo. Todo mundo entendendo?
Até aqui estamos vivos? Deixa eu dizer mais um detalhe. Procedimento. Cândido Rangel Dinamarca diz que procedimento é o aspecto extrínseco do processo. Eita, professor, lá vem, né? É o aspecto extrínseco do processo. Como assim? O processo é sempre uma sequência. Isso é um ponto. Agora, a sequência é sempre a mesma, sim ou não? Mudar a sequência não muda o fato de ser uma sequência. Confere? O processo é o instrumento, que é uma sequência. Mas de que tipo de sequência se trata em cada caso? Quem diz isso? O procedimento. Então, cada processo tem um procedimento. O procedimento, se for um mandado de segurança, é assim. Se for uma separação, é assado. Se for uma reclamação trabalhista, é assim. Se for uma ação penal, é assado. Se for uma possessória, é assim. Se for uma indenização, é assado. Se for uma cobrança, é assim. Se for uma execução, é assim. Todo mundo entendendo? E aí eu posso desenhar aqui diversas sequências. O processo vai ser sempre uma sequência. Mas as sequências não vão ser necessariamente sempre as mesmas. Quem é que vai dizer a diferença de sequência aplicável a cada caso? O procedimento aplicável a cada caso. Todo mundo viu? Oi, meu amigo. Se a pessoa, no procedimento, como o senhor está falando aí, se a pessoa não concordar, pode ir na justiça. Vou citar um exemplo que todo mundo conhece aqui. Essas cartas precatórias, certo? Por que existe o precatório? Porque são o governo, quando eu falo governo, de um modo geral, municipal, estadual e até o federal mesmo, que às vezes o funcionário está prejudicado, que tem um determinado direito e eles negam, não dão. Por exemplo, o cara é professor, aí tem, por exemplo, uma gratificação, recolher o INSS ou a Previdência, 20, 30 anos, um exemplo. Aí, quando o cara vai se aposentar, o cara recolheu. Aí ele nega eu acho que o funcionário do setor do recurso humano, para agradar, nega o cara. Qual é o caminho viável? O cara vai na justiça. Aí ganha. A justiça determina que o juros, o retorno monetário e tal, passa 20, 30 anos. Eu tenho um colega mesmo que é do DR, o DR já está com ação, ganhou essa ação, dá para perceber que ele já está com quase 80 anos, mas uns 20 anos. Essa ação está dando quase 500 mil reais. Trabalhar no DR em Solânia. Aí são esse tipo de coisa que o governante não pode dar o direito à pessoa. E a pessoa tem que ir à justiça para conseguir o Entendi tudo, meu amigo. Só tem um detalhe aqui para a gente ajustar, tá? Cuidado para não confundir precatório com precatória. Olha como o direito é. Professor, precatória não é o feminino de precatório, não, é não. Em direito muda tudo, eles não são um casal, tá bom? Precatória é uma carta, ó, precatória é uma carta enviada por um juiz a outro. Tranquilo? Para que outro juiz pratique um ato que o juiz deprecante, que é o que pede, não pode praticar por faltar-lhe competência territorial. Ok aí? Então, Lucas é juiz de João Pessoa. E tem um bem que foi penhorado numa ação que tramitou na vara dele, que se localiza em Cajazeiras. E o devedor não pagou, e o processo terminou, e chegou a hora de fazer a asta pública do bem. Lucas não pode fazer em João Pessoa um procedimento com um bem que está lá em Cajazeiras. Ele depreca para o juiz de Cajazeiras adotar os atos. Entendeu a ideia? Isso é uma precatória. O juiz de Cajazeiras, a pedido do juiz de João Pessoa, diz que vai ter que fazer a busca e apreensão do automóvel tal para ser levado a leilão, asta pública. Que vai ter que fazer a citação do devedor fulano para não sei o quê. Que vai fazer a oitiva de Beltrano que se encontra na comarca. O juiz de João Pessoa não pode fazer nada na comarca de Cajazeiras, a não ser pedir ao juiz de Cajazeiras que faça. E o contrário é verdadeiro. Por isso as precatórias são comuns entre um juiz e outro, no processo. Todo mundo entendendo? Precatório
é um mecanismo de pagamento dos débitos do poder público, em razão da indisponibilidade dos bens do poder público, inalienabilidade. O devedor fazenda pública não é como um devedor comum. Chegou ao final do processo, Lucas está condenado, já recorreu a todas as instâncias, não tem mais o que fazer, entra com sua execução, chegou a hora dele pagar. Se ele não pagar, ser-lhe-ão penhorados bens, para que se retire do patrimônio dele os bens, sejam vendidos no processo e a dívida seja satisfeita. Todo mundo acordado? Então ele está devendo 50 mil, o juiz penhorou o carro dele, faz a busca e apreensão, leva o carro dele à asta pública para tentar vender o carro, no leilão ele fica sem carro, apurou 60 mil, o professor com o carro, foi no leilão, beleza, paga os 50 do credor, sobram 10, ele é intimado para receber o que sobrou. Se sobrar. Se faltar, continua penhorando tanto os bens quanto os bastem para saldar a dívida. Todo mundo acordado? Agora vocês vão entender o que é precatório, porque todo mundo critica sem pensar num modelo melhor. Como é que você faz isso quando a fazenda pública dever? Você vai penhorar o quê do Estado? Você vai vender para o particular as coisas do Estado? Para fazer o pagamento das contas? Eita, professor, não tinha pensado nisso, né? Vende o posto de saúde, vende a estrada, vende o quê? Vende a sede do órgão tal, do órgão qual. Pode fazer assim? Desconstruir a fazenda pública todinha piorando as coisas e vendendo? Vende as viaturas da polícia, professor. Vende que é carro. E aí apura e paga, não é? Não estou defendendo a maneira irresponsável com a qual o Estado tem tratado os precatórios. Longe de mim, ao contrário. Estou defendendo a lógica do sistema. Existe precatório porque precisa existir mesmo, porque não dá para fazer execução contra a fazenda pública piorando os bens e levando a asta pública como a gente faz com o particular. Todo mundo entendendo? Então, o que é que se faz com a fazenda pública? Quando a dívida está irrecorrível, transforma num crédito chamado precatório e envia por controle do tribunal para o orçamento público. Esses precatórios são inscritos num ano e, por previsibilidade orçamentária, serão pagos no ano seguinte. Até para não comprometer também o orçamento do ente público. Se não, por causa de uma ação judicial de João, vai parar de pagar a folha de funcionário do Estado todinha, um pedaço dela. Ou por causa do precatório do órgão tal e qual, vai deixar de pagar os medicamentos do posto de saúde, não sei qual. A gente está pressupondo que a fazenda pública seja honesta e funcione. O que a gente tem raiva é ver que ele nem paga o precatório, nem faz as outras coisas de modo devido. Não é? Mas muita coisa acontece com o poder público. Por exemplo, modéstia à parte, hoje está acontecendo uma excelente oportunidade de aprendizado graças ao UFPB, que tem um custo enorme. Dizendo, vocês são caríssimos. Cada vaga dessa aqui vale ouro. Então é nosso dever aproveitar bem. Todo mundo entendendo o que estou falando? Está claro ou não? Não é? Mas é isso mesmo, professor. Não é? Veja, então o precatório realmente precisa existir para dar organização, previsibilidade e controle orçamentário e pagar o Estado pagar todos os seus credores. Inclusive, terminou o processo de Daniel, terminou o processo de Thalita, terminou o processo de Gidelane. Os três entram com a execução contra o Estado e querem receber. Pergunto eu, pago primeiro a quem? Deixa o administrador público escolher? Ah, Daniel votou em mim. Toma, Daniel, seu dinheiro está aqui. Gidelane vai ver, eu termino e não pago. Boto ele aqui no fim da fila. Pode ser assim? Por isso existe uma ordem cronológica de precatórios, ok? Ó, é crime descumprir a ordem cronológica de inscrição dos precatórios. Todo mundo entendendo? Por que tanta crítica, professor, com precatório? Porque o Estado, mesmo devendo, mesmo incluindo no orçamento, muitas vezes não paga. E ainda fica feito Bolsonaro criando emenda constitucional para parcelar em não sei quantos anos mais o precatório que já está inadimplido. Aí é um absurdo jurídico, não é? Tem instrumentos para isso? Tem. O não pagamento de dívida líquida pode motivar intervenção federal, quando é o caso de ser um município ou um estado fazendo isso. E no plano federal pode configurar crime de responsabilidade. Aí a gente já entra num juízo político-administrativo, que é muito mais complicado ainda. Isso aí, não é? Primeiro, Lucas, a Fazenda Pública faz pior que isso. Ela diz, devo, não nego, pago quando puder, quando termina, quando não tem mais jeito. Na fase de conhecimento, ela diz assim, ó. Professor, paga quando o cabo bate na caçuleta. Olha como é que ela fala assim, ó. Devo, não pago. Ponto.
Nego enquanto puder. Começo do processo, devo e não pago, nego enquanto puder. Ele nega 20 anos negando. Aí quando não tem mais o que fazer, instância nenhuma, recurso nenhum, nada, já inventou até o que não era cabível. Aí agora eu devo. Agora eu não nego. Aí bota nos precatórios e paga quanto ele vai pagar quando a pessoa bate eu na caçoeira. acho que a pessoa mais errada para defender precatório no mundo sou eu. Porque eu tenho muita advocacia pública contra o poder público. Muita. O que eu tenho para receber de precatório, graças a Deus, se existisse direito, já era para estar tranquilo, dando aula a vocês sossegado, cabeça fria, balançando. E a gente fica esperando. Não se recebe uma ação contra a Fazenda Pública em menos de 10, 15 anos. Nós estamos em 2022, eu estou escapando, pagando as contas da pandemia com os precatórios de 2010, 2008, 2005. Eita, Quando eu vejo o númerozinho do processo, sai o precatório, eu olho o número do processo, eu lembro em que ano ele começou. Vixe, professor, então se eu pego uma causa em 2022, ainda pego, porque eu tenho que pensar no dinheiro de 32, 33, 34, senão eu vou ficar velho e liso. Então eu tenho que continuar pegando, não pode parar. É uma bicicleta, se parar de pedalar, a bicho vira. Para um lado ou para o outro ou para os dois. Todo mundo entendendo? Então, assim, pessoal, a inefetividade na prestação jurisdicional e a demora excessiva para solucionar processos são um mal terrível. É um mal brutal. A gente brinca com isso aqui para tentar descontrair uma situação que é horrorosa. É tão ruim a inefetividade da justiça que causa vários outros males. Por exemplo, deixa o administrador público extremamente prepotente e extremamente FDP, porque sabe que não vai pagar pelo que fizer. Comete um abuso de autoridade e hoje alguém que entra com a ação depois vai negar o quanto puder em todas as instâncias, vai recorrer até enquanto se reelege, sai do poder, se aposenta e o processo ainda está andando e quando terminar vira um precatório. Então ele está pouco se lixando porque vai acontecer com qualquer um. Todo mundo entendendo? É por isso que é tão arbitrário. A inefetividade de processo não causa mal só ao processo, não, causa mal à sociedade inteira. João está há 10 anos litigando e nunca terminou a causa dele. O problema não é de João, não. É um mal para todo mundo, E isso não se aplica só ao devedor estatal, não. Os devedores privados também. Tem quantos velhacos mundo afora, até torcendo para você botar na justiça. E quando bota na justiça, ele esquece da dívida. Pronto, tá na justiça, pronto, deixa na justiça. Não vem me cobrar mais, não. Briga com você para você não cobrar mais ele, para ele não me encontrar mais, porque você estava incomodando ele. A justiça não vai incomodar, não. Vai passar tanto tempo andando. E vai ser uma execução tão mal feita que ele vai ficar lá a vida toda rolando essa dívida. E vivendo como rico, e quando chegar a hora de penhorar, não tem patrimônio, não tem nada, e cadê a transformação da ordem em algo concreto, prático? Não é? Vamos sair desse ponto de rodapé enorme e vamos voltar para cá. Estamos falando de legalidade e devido processo legal. Tudo isso que a gente está conversando aqui tem muita relevância para o tema, porque estamos na problemática da efetividade da prestação jurisdicional. Ok? Eu estava escrevendo, mas não estava selecionado. Na efetividade da prestação jurisdicional. De nada adianta o Estado prestar jurisdição se ele se limitar a dizer o direito. Jurisdição, literalmente, seria dizer o direito. Mas materialmente tem que ser dizer e aplicar o direito. Ou você quer só ouvir que tem razão e voltar para casa? Causou um dano danado a você. Rapaz, realmente, lamentavelmente, foi um dano danado. É assim? Tá devendo 50 mil. Realmente, rapaz, isso aqui é absurdo. Tá devendo 50 mil, tá aqui. Realmente, tá devendo, não é? Tá devendo. Casa. É assim? A tutela tá incompleta. Todo mundo entendendo? Preciso entrar com ação de divórcio. Rapaz, realmente, foi muito grave isso, né? E tchau. Cadê a jurisdição? Eu preciso de uma cautelar de separação de corpos. Rapaz, realmente é muito violento, é muito perigoso permanecer, não é? Deveria se separar, não é? Pronto, é justo que separe total e pronto, e sai a cena. E você volta para casa para levar sua mesma pizza, que já estava programada. Senão que agora uma maior, porque o Estado não fez nada. Veja, a efetivação concreta da decisão judicial é o que faz a jurisdição de fato existir. Se a jurisdição se limita a dizer em abstrato o que é certo, mas não tem aptidão para se converter em realidade, ela é uma jurisdição não prestada. Todo mundo entendendo? Nossa jurisdição, além de lenta,
demorada, ainda é muitas vezes inefetiva. Os precatórios são um dos indicadores da inefetividade da prestação jurisdicional. O exemplo do seu Gidelândia aí, de um servidor que tem uma pretensão contra a fazenda, que litigou a vida toda, que esperou, e que quando realmente viu que ganhou, ainda vai esperar o precatório para receber. Todo mundo acordado? Veja. Não é? Muito bem. Vamos voltar para devido processo legal, que é uma decorrência de legalidade, tá? O que é devido processo legal? Já entendemos que processo é uma sequência, não já? Vou sair da nota de rodapé e vou perguntar, você me responda rápido. Tem 4 expressões na cabeça aqui. Lide, ação, jurisdição, processo. Ainda tem uma quinta, procedimento. Lide, ação, jurisdição, processo, procedimento. Vou perguntar todo mundo no chat rápido. Lide, ação, jurisdição, processo, procedimento. Quem é um estado de fato? Uma controvérsia. Chat rápido, bora. O que, professor? Quem é um estado de fato? Entre lide, ação, jurisdição, processo, procedimento. Lide. Muito bem, muito bem. Isso aí, isso aí. Quem é um direito? Quem é um direito? Dentro desse quadro. Isso aí. Show, isso aí. Quem é uma função? Quem é uma função? Função de quem? Não, processo não é função, não. Processo é instrumento para desempenhar a função. A função é a jurisdição. Função de quem? Perfeito. Quem é o instrumento do qual o Estado se vale para prestar a jurisdição? Quem é o instrumento de que o Estado se vale para prestar a jurisdição? Não, senhor. Processo. Quem é que dá a forma ao processo? Ou é o aspecto extrínseco do processo? Perfeito. Show de bola. Muito bem. Pergunta de novo isso. Vou perguntar tudo de novo. Agora sem ordem. Dentro desse quadro, quem é um direito? Se você disser procedimento, eu vou mandar uma pisa em você. Né? Sua sorte é que está longe de mim, né? Por isso que eu gosto da sala. Que o sapato da mão aqui, vá. Diga. Quem é um direito aqui nesse quadro? Muito bem. Quem é uma função? Uma função, entendo, uma obrigação de alguém. Quem é a função aqui? Jurisdição. Eu peço essa função exercendo que direito? Isso. Perfeito. Agora, essa função vai ser desempenhada pelo Estado por meio de uma certa operação, não é? Que é o instrumento que ele tem para prestar a jurisdição. Qual é o instrumento? Parabéns, muito bem. E esse processo vai ser como? Quem é que diz como é que vai ser ele? Que é uma sequência, eu já sei, mas começo por onde? E passo tanto tempo em que lugar? E depois vou para onde? Quem é que diz? O procedimento. Confere? Show de bola. Muito bem. Meu amigo Daniel, pois não. O procedimento, no procedimento, no caso, é o manual de instruções para o processo, não é? Podemos dizer isso, né? Você pode procurar expressões para dizer que ele vai dizer a forma, não é? O procedimento é quem norteia como será a sequência. Tranquilo? Em cada processo. Cândido Dinamarco chama de aspecto extrínseco do processo. Todo mundo vivo? Acordados? Muito bem. Fecha a nota de rodapé enorme, não é? Agora vamos. O processo, pelo que a gente conversou aqui, instrumento que o Estado usa para prestar a jurisdição, é algo de muita ou de pouca importância? No chat. Extrema importância, ou não? Por isso que precisa haver devido processo legal. O processo é um meio que o Estado vai usar para dizer sobre os seus direitos, para aplicar os seus direitos no caso concreto quando você precisa. É o processo que o Estado vai utilizar para decidir sobre sua liberdade ou sobre seus bens. Tá vendo como é um crime contra a humanidade um juiz não ser imparcial?
Imagine você acusado, e o Estado usando o processo para apurar o que você está acusado, e lhe condenar ou não, dispor sobre sua liberdade, e você vai se explicar perante um juiz, explicando tudo, mostrando sua versão, e o juiz já convencido, sem escutar nada de você, já querendo lhe condenar de qualquer jeito. Isso é um criminoso da pior espécie. Da pior espécie que pode ter. Imagine um bandido que é um juiz que vende uma sentença. Imagine. Você está julgando, você contra Pedro, o juiz, o advogado de João conhece você, ele diz, toma aqui, Pedro. Pega um dinheiro e usa a força do Estado para dar ou tirar algo de alguém. Um juiz corrupto deve estar no 7º círculo do inferno de Dante. De tão nefasta que é a conduta. É melhor um criminoso comum, que pelo menos se arrisca com seus próprios meios. Um traficante de droga, um assassino, vai lá e mata alguém, pelo menos ele vai. Ele não fica num vestal de legitimidade e usando a força do Estado por trás dele para fazer o mal. Todo mundo entendendo? Está cabendo na cabeça de vocês essa metáfora aqui? Muito bem, não é? Muito bem. Devido processo legal é uma noção que nós precisamos ter em 2 dimensões. Tem o devido processo legal formal e tem o devido processo legal material. O devido processo legal material é a dimensão de equilíbrio, de justiça, que deve ocorrer no processo. Alguns chamam o devido processo legal em sentido material de proporcionalidade. O próprio Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, evoca o devido processo legal como cláusula aberta da qual se extrai o princípio da proporcionalidade. Por exemplo, os atos da administração pública devem ter proporcionalidade. Todo ato de exercício de poder deve ter proporcionalidade. Embora não haja na Constituição expressamente o princípio da proporcionalidade como limitador do poder. O Supremo Tribunal Federal diz que a proporcionalidade está implícita no devido processo legal. Porque não tem devido processo legal material, essência, não é equilibrado, não é aceitável, não posso entender como um processo justo aplicar algo desproporcional. Por mais que você formalmente faça aquilo parecer correto, não será correto se essencialmente não for. Portanto, o que está desproporcional, ainda que escudado numa forma aparentemente adequada, utilizado como invólucro de uma desproporção, fere o devido processo legal em sentido material. Vamos dar um exemplo? Imagine uma pessoa que furtou 1 litro de leite no mercadinho. Um pobre que furtou 1 litro de leite no mercadinho. Não estou dizendo que é certo, não. Mas recebeu uma condenação máxima e ainda com agravante, depois de um processo em que foi defendido pela Defensoria Pública por falta de possibilidade de constituir um advogado, ou até tratado como um ausente, perdeu prazos processuais, não se defendeu quase nada, teve a prisão preventiva decretada, está há 4 anos preso, terminou condenado numa prestação de serviço, mas já passou 5 anos na cadeia antes. Teve devido processo legal? Teve, professor. Formal. Mas teve devido processo legal material? A pergunta é o que você está fazendo com o processo. Todo mundo entendendo? Devido processo legal em sentido material, lhe obriga a refletir sobre o processo essencialmente em si mesmo. O que você está fazendo com ele, ou por meio dele? Porque, em última ratio, ele é um instrumento para a aplicação do direito. E o direito não pode ser desproporcional, não. Todo mundo acordado? Lá vai você e faz a desapropriação. Você, prefeitura municipal, faz a desapropriação do imóvel, informando que é para fazer uma obra pública. Formalmente está tudo correto. E você, por ter raiva do proprietário, avalia o bem dele de maneira bem errada, bem desproporcional, e toma o bem dele na tora e paga uma mixaria e ele que entra com ação para discutir. O processo de desapropriação foi formalmente todo certo. Mas houve devido processo legal? Em sentido formal, sim. Em sentido material, longe disso. Todo mundo acordado? O inverso também é possível. Imagine você, para desapropriar uma área de um apaniguado seu, paga um
um pedaço de terreno mal situado no fim do mundo, todo acidentado, como se tivera na beira-mar de Cabo Branco. E ainda faz isso com muitíssima rapidez. Não só faltou devido processo legal em sentido material, como faltou até probidade agora. Todo mundo acordado? Veja a dimensão axiológica dos atos de exercício de poder, quaisquer deles, inclusive os jurisdicionais. Pronto, deixa eu dar um exemplo, tentar fazê-lo com uma certa isenção. Impeachment de Dilma. Teve devido processo legal formal? Teve, sim. Tudo citado, prazos concedidos, oportunidades dadas, etc. Devido processo legal em sentido formal, perfeitamente atendido. Quem está a favor dela vai dizer que não houve devido processo legal em sentido material, que foi um absurdo que se fez, porque é uma desproporção enorme entre as alegadas pedaladas fiscais e a necessidade de se retirar um presidente da República. E coisas muitíssimo mais graves são toleradas sem sequer se abrir um processo de impeachment. E esse começou e terminou com um argumento pífio. Quem está contra vai dizer, não, mas realmente é um juízo político que considerou todo o conjunto da obra e que, por haver aquela oportunidade política de se retirar, num juízo genérico, havia coisas graves suficientes para retirar a presidente, e por isso também teve devido processo legal em sentido material. Repare que o devido processo legal em sentido material tem muito mais abstração. Comporta muito mais subjetivismo. Claro, toda atividade valorativa comporta uma inevitável carga de subjetivismo. Certo ou não? Não é? Se você fosse pensar rigorosamente, com esse nível de reprovação a crime de responsabilidade, que lhe motivou a aceitar o impeachment por pedaladas fiscais, quantos impeachments Bolsonaro já devia ter sofrido? Uns 450, professor, pelo menos. Não é? Não, é um grande presidente. Aí a gente volta para o subjetivismo. Todo mundo entendendo? Está entendendo o que é devido processo legal em sentido material? Dá para defender Bolsonaro, mesmo examinando a dimensão material do devido processo legal? Dá. Ainda dá para defender. Não é? Você vai ter, na sua visão, alguns pontos positivos que, num juízo político, justifiquem a manutenção e a aceitação de algumas vicissitudes. E aí a gente volta para o campo do subjetivismo político. E não estou aqui para dizer a você o que é, o que não é, segundo a minha visão, não. Eu estou lhe dizendo que você pode e deve ter uma visão. E o devido processo legal, em sentido material, nos obriga a ter essa visão. É pensar o que vamos fazer com o processo. Tranquilo? Todo mundo acordado? O mesmo se diga de qualquer caso. Michel Temer. Teve aquela confusão toda lá com o Rocha Loures, que teria pegado uma bolsa de dinheiro, corrido. Quando a polícia pegou, estava com o dinheiro na mala e correndo, e não explicou de onde vinha aquele dinheiro, nem por que estava correndo. Aí aparece o pessoal, os irmãos lá, e grava o presidente, tem que manter isso aí, e acertar a propina, etc, e tal. E nem se abriu o processo de impeachment. Teve devido processo legal na apreciação pela Câmara da autorização do pedido de processo de impeachment? Teve. Mas faltou devido processo legal material ao não se permitir que abra diante de uma coisa absolutamente mal explicada e que merecia ter sido melhor investigada. O processo de impeachment, pessoal, não é meramente jurídico, não. É extremamente político. E não estou falando isso como uma crítica, não. Usando uma linguagem panfletária, é dizer, é política, o tribunal é política, blá, blá. Isso é coisa de quem não entende nada de direito. Direito não está afastado da política, não. A política e o direito estão extremamente imbricados, porque alguém vai ter que interpretar e vai ter que dizer como é que o direito está dizendo. E vai fazer isso segundo a sua própria carga de valores. Infelizmente, a apreciação é humana. Então, professor, seria muito melhor que máquinas objetivamente respondessem. Será? Eu até acho que não. E alguém teria que parametrizar as máquinas. Veja como é complicado. A gente não sai da subjetividade quando vamos fazer exame de dimensão axiológica. Tranquilo? Todo mundo acordado, vivo? Cabendo nas cabeças? Muito bem. Vamos voltar para devido processo legal. Conseguiu entender a diferença do devido processo legal formal para o material?
Se eu parasse aqui, talvez você saísse com uma interpretação que amesquinha o devido processo legal formal. E isso é injusto. Porque o devido processo legal, em sentido formal, também é importantíssimo. Nesse caso, a forma quer ser uma garantia, da lisura, da efetividade. Não vamos pensar assim, só é importante o devido processo legal material. Senão a gente fica extremamente solto na mão de quem conduz o processo. O devido processo legal, também em sentido formal, é indispensável. Claro que ele é servo da dimensão material. A forma sem finalidade é vazia, é inútil. Não é? A forma precisa servir a uma justiça equilibrada, ao equilíbrio, à proporcionalidade. Mas ter isso sem ter qualquer exigência, qualquer forma, é também extremamente perigoso. Imagine o juiz conduzindo o processo como quiser. Imagine ele dizendo quantos dias você vai ter para se defender. Ou imagine ele julgando sem que você nem se defenda. Ou imagine um processo inquisitorial em que o juiz e o acusador são a mesma pessoa e no final tira da cartola o resultado. De maneira mágica. Ou admite tortura para que você confesse. Veja quantas arbitrariedades a história da humanidade registra até que a gente construa o devido processo legal. Contraditório, ampla defesa, juiz natural, inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, recorribilidade, dever de fundamentação das decisões judiciais, publicidade, são garantias essenciais para manter uma mínima segurança, uma mínima previsibilidade sobre o que vai acontecer num processo. Para que o processo transcorra na devida conformidade com a lei. Isso é devido processo legal em sentido formal. Tem várias partes. Ok aí? Várias subdivisões. Não é nem bom usar o termo parte, porque parte parece com os sujeitos do processo. Né? Os sujeitos que tomam parte do processo são as partes, o autor, o réu, o juiz, que é o sujeito imparcial, o terceiro, o Ministério Público, etc. Não estou falando, devido processo legal, tem muitas partes, não no sentido de sujeitos, tem muitos pedaços. Pode ser subdividido em várias exigências para que a gente diga que houve devido processo legal. A primeira delas é um juiz competente e imparcial. Tranquilo? Primeira coisa. Competente não no sentido de capaz, tecnicamente. Não. Não. Competente no sentido de ter atribuição. Não sei se entenderam a diferença. Um juiz extremamente competente do ponto de vista da sua capacidade intelectual, jurídica, humana, pode ser absolutamente incompetente para julgar uma determinada causa. Não é? Você tem um excelente juiz na terceira vara civil que não pode julgar uma reclamação trabalhista. Você tem um excelente juiz da quinta vara do trabalho que não pode julgar um crime de homicídio que vai ser levado ao tribunal do júri. Todo mundo entendendo o que estou falando? Competência aqui é atribuição. Não é? Aqui está a ideia do juiz natural. Quem é o juiz natural? É aquele que é naturalmente competente, à luz das regras que a ordem jurídica pré-estabeleceu. Ou seja, estabeleceu antes dos casos. Lucas, ninguém escolhe o juiz. Exatamente para tentar dar imparcialidade. Você não escolhe, Gidelando, o juiz para onde você vai, não. Você está submetido às regras que a ordem jurídica traçou para distribuir a competência. Todo mundo entendendo? Está cabendo na sua cabeça isso? Seja do ponto de vista material, que distribuiu a competência por matéria, seja do ponto de vista do local, racione loci, que é pelo local, que a jurisdição é territorial, seja do ponto de vista hierárquico funcional, você não pode começar no Tribunal Superior, já que a última palavra é do Supremo, vou entrar com essa ação de indenização contra a Gidelando, nada, eu vou logo para o Supremo reclamar. Não pode fazer isso. Você não escolhe o juiz. Todo mundo entendendo? Você tem que ir para o juiz naturalmente competente. Gidelando fez isso comigo, peraí, tem um juiz ali que eu conheço, eu vou contar a ele, vou entrar na vara dele para reclamar. Ele é lá em Campinas. Não pode não fazer isso. Não. Você não escolhe o juiz, não. Nem ninguém escolhe a seu desfavor também.
Ah, cometeu um crime, rapaz, esse cara, não é? Ele agrediu uma pessoa, mas tem um juiz ali que agrediu a irmã dele um dia desse, o irmão, vou botar naquele juiz ali, que ali ele tá lascado. Não pode, não. Faz parte do devido processo legal a submissão a um juiz naturalmente competente, segundo as ordens genéricas estabelecidas na ordem jurídica, que distribuiu a competência com anterioridade. Tranquilo? Todo mundo vivo aí? Isso também pode ser lido como vedação a juízo ou tribunal de exceção. Não se pode criar um tribunal ad hoc. Não se pode criar um tribunal ad hoc. Não dá, ad hoc. Não é? Não se pode criar um tribunal para o ato ou para alguém. É o caso de Caio, peraí, Caio, vamos criar um juiz aqui para ele, porque esse caso é muito sério, vou armar um juiz especial aqui. É Pablo, peraí, Pablo, que vai ser, eu vou chamar um promotor ali, que vai pegar um cabo que tá aqui, só aparecendo aqui a telazinha dele sem camisa aqui na aula de constitucional, 40 anos de cadeia, peraí, deixa eu pegar um promotor fulano aqui, vou criar um juiz especial para ele ali, né? Pode não, viu? Juiz e promotor natural, não é? Diga, Pablo. O foro de prerrogativa por função dos deputados e senadores seria uma exceção ao princípio do juiz natural? Alguns dizem que sim, Pablo. Alguns dizem que sim. Eu penso que não. Porque as prerrogativas também estão pré-estabelecidas na ordem jurídica. Não é? Não é o parlamentar que escolhe, já está assim. A ordem jurídica já estabeleceu uma hierarquização. Então, a ordem está pré-estabelecida. Não é? Eu diria que é uma crítica mais coerente dizer que eventualmente ofendam ao princípio constitucional da igualdade. E aí você iria ter uma outra construção, porque o juízo não é estabelecido post-facto a favor deles. O foro por prerrogativa de função e as imunidades têm a ver com garantias que a ordem jurídica genericamente atribuiu para tentar viabilizar um exercício livre e eficiente do mandato. Claro que tem um monte de outros fatores aí a serem sopesados. Tá bom? Mas tem quem faça essa construção aí, de que seria uma exceção ao juízo natural. Toda vez que você estabelecer algum tipo de prerrogativa ou de alteração da regra geral do juízo natural, fundada na razão que for, pode eventualmente para alguém parecer injusto e isso seria um ferimento ao juízo natural. Por exemplo, quem é o juiz natural para os crimes dolosos contra a vida? Quem é o juiz natural? Isso. Crimes dolosos contra a vida, juiz natural, tribunal do júri. Tranquilo? Então não posso levar para um juiz específico, individual, nenhum. Da vara criminal que eu quiser, não nenhuma vara criminal. Vai ser para o tribunal do júri o julgamento. Se for crime doloso contra a vida. Todo mundo entendendo? Levar lá um outro tipo de juízo fere o princípio do juiz natural. E o tribunal do júri tem regras próprias. Tem procedimento próprio, tem maneira oral de fazer a defesa pessoalmente, tem modo como se distribui os tempos de fala, de réplica, de tréplica, tem a maneira de formular a quesitação, tem o sigilo das votações, tem a soberania dos veredictos, tem o contraditório e a ampla defesa, assegurados durante a sessão de julgamento, tem a publicidade e a secretude do processo de votação. Tem todo um procedimento para que aquele juízo natural seja legítimo. E se a gente fere qualquer dessas garantias ou dessas prerrogativas que dão formato a esse tipo de julgamento, nós estamos ferindo o princípio do juiz natural, por conseguinte, ao devido processo legal, por conseguinte, à legalidade, por conseguinte, ao Estado Democrático de Direito, todo mundo entendendo? É como se a gente fizesse um Google Earth, assim, ó. Legalidade é extremamente amplo e a gente sai subdividindo e chegando a consequências. Quando um juiz indefere inadequadamente a produção de uma prova, ele pode estar ferindo o contraditório e a ampla defesa, que são parte do devido processo legal, que é parte da legalidade, que é parte de estarmos no Estado Democrático de Direito. Todo mundo vive acordado? Entendendo? Muito bem. Inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Não vou dizer quais são os tipos de prova obtidos por meios ilícitos. A gente vai, em alguma medida, estudar isso aqui no curso de constitucional, quando a gente falar, por exemplo, de inviolabilidade de domicílio, de inviolabilidade dos sigilos bancário, fiscal e telefônico, do sigilo das comunicações, do modo como validamente se quebra e se produz esse tipo de prova em juízo. O que a gente sabe até aqui
é que não se admite no processo uma prova que chegue a ele de qualquer modo. Porque o processo é mecanismo ou instrumento para aplicação do direito. E, portanto, não pode se converter numa ocasião de descumprimento do próprio direito. Se no processo a gente admitir qualquer barbárie, a gente está negando ao processo a chance de ser exatamente aquilo para o que ele se presta. Eu não posso admitir que um instrumento que se utiliza para aplicar o direito seja feito de maneira antijurídica. Senão eu estou negando o próprio direito, então para que vai ter processo? Se na minha própria energia, na minha própria caminhada para aplicar o direito, eu vou cometendo ilicitudes, e eu vou concordando ou convalidando essas ilicitudes, eu estou negando o direito pelo processo. Oi, Pablo. Professor, sobre esse princípio, por exemplo, se ocorrer uma interceptação telefônica sem autorização judicial, nesse caso, se fosse a única forma para beneficiar o réu, poderia ser convalidada nesse sentido? Boa pergunta, Pablo. Boa pergunta, Pablo. Você deu um bom exemplo. As provas obtidas por meios ilícitos, em regra, são inadmissíveis no processo. Tá? Mas veja que em direito, em razão do princípio da proporcionalidade e da dimensão axiológica que deve motivar qualquer exame, a finalidade última é a justiça. Então, a gente aceita uma interpenetração de princípios. Não é? Então, uma prova inválida pode até servir para a absolvição do réu. Mas não serve para a condenação do culpado. Entendi não, professor. Imagine uma gravação telefônica clandestina, ilegal. Fica claro que o culpado não é culpado, que o acusado não é culpado. Não pode. É melhor conviver com a ilicitude daquela prova do que com o cerceio indevido da liberdade de alguém por força do Estado diante de uma injustiça. Então, a gente reforça a verdade pela liberdade. O peso axiológico que tem a liberdade nesse caso faz aceitável a prova inválida. Mas essa mesma prova, embora tenha servido para resguardar a liberdade, não deve servir para condenar alguém. Todo mundo entendendo? Tem que encontrar outros meios de prova para condenação do culpado. Claro, isso é uma construção jurisprudencial que leva em consideração, de um lado, o devido processo legal, de outro, a inadmissibilidade da prova a princípio ilícita, de outro, a liberdade. E a gente diz que a liberdade deve prevalecer. Dizem que é melhor 1000 culpados soltos do que um inocente preso. Aí você pode discordar disso completamente, não é? Você pode pode pesquisar, fazer trabalho sobre isso, etc. Mas para quem vê o peso da liberdade, essa é a interpretação mais adequada a se fazer. Não é? Tem também a teoria dos frutos da árvore envenenada, que é a inadmissibilidade da prova ilícita por contaminação. Não só é ilícita a prova em si, como os frutos dessa prova. Tem gente que já ouviu falar nisso 1000 vezes, mas nunca entendeu. É os fruits of positionals free. Não é? É quando você encontra uma prova que você não teria obtido se não tivesse utilizado uma prova ilícita para chegar a ela. Essa segunda, mesmo que não seja de per si ilícita, vira ilícita por ser fruto de uma árvore envenenada. Não sei se entendeu. Vamos fazer um exemplo para ficar claro. Imagine uma prova documental. A princípio, um documento que prova algo, uma escritura, um recibo, um contrato, apresentar isso num processo para se defender, é lícito ou ilícito? É lícito, não é? É lícito. É lícito. Agora imagine que não há esse documento em canto nenhum no processo. Ninguém consegue encontrar, dizem até que nem existe. Alguém pega outro e tortura, e dá-lhe uma pisa que quase mata até ele aparecer com o documento. O documento é lícito, mas do modo como ele veio, ele se tornou ilícito. Porque ele é fruto de uma prova inválida. A confissão obtida mediante tortura. A confissão de per si não é uma prova ilícita, não. O réu pode confessar, e se confessar, isso é considerado no processo. Agora, uma confissão que decorre de tortura, primeiro a gente vai exercer um juízo de validação da própria veracidade do que se está confessando. Porque dependendo das circunstâncias, você pode confessar qualquer coisa. Até o impensável é confessável, mesmo não tendo ocorrido. Depende do tamanho do estímulo. Não é? Sem falar nisso, a própria obtenção dessa prova, por meio desse modo, invalida a prova, que não seria inválida por si.
ela é inválida por contaminação em razão da sua origem. Ela é fruto de uma árvore envenenada. Um documento descoberto por meio de uma violação do sigilo das comunicações, não autorizado, também seria uma prova contaminada, e aí você pode construir vários exemplos. Isso vai aprofundar mais, penso eu, e torço até, no direito processual penal, tá bom? Daniel? O quesito assistente de WhatsApp, de redes sociais, eu tinha perguntado ao professor de direito penal uma vez, eu não recordo muito bem a resposta, mas ele disse que mais para frente a gente poderia ter isso com mais detalhamento. Pronto, aí faça isso. Aí você pode fazer uma conexão. Vai ver lá com o professor de processo penal, tá? Mas o que eu vou lhe dizer é quando a gente estiver na quebra do sigilo das comunicações, que existe os dados e existe a comunicação propriamente dita. Os registros já havidos de comunicações passadas são só dados. Aceita-se a quebra com menos formalidade do que a comunicação enquanto ocorrente em si. O mesmo se dá para uma conversa telefônica também, tá? Os dados telefônicos são o registro de para onde ligou, de onde recebeu a chamada, quanto tempo durou, etc., que já é um meio de prova. Você está acusado de estar em coparticipação com alguém num crime que não conhece nem essa pessoa. Vão lá e encontram 45 chamadas de você para a pessoa, da pessoa para você, em variadas horas do dia e da noite e com variadas durações. Não sei quanto tempo. Você nem conhece esse tanto de conversa aqui. Mesmo sem o teor, os dados já são importantes. Confere? Tá claro? Outra coisa é o teor da conversa propriamente dita. Aí a gente vai falar da quebra do sigilo da comunicação. Vamos fazer isso mais adiante, tá? O que eu quero que vocês entendam até aqui é devido processo legal e que nele as provas obtidas de modo ilícito são inaceitáveis. Pelo menos como regra, não é, Pablo? Pelo menos como regra. Tá bom? Todo mundo vivo até aqui? Tranquilo? O processo em regra é público ou é sigiloso? Em regra, é público, professor. O processo em regra é público ou sigiloso? Público. Por que o processo é público? Quer dizer, por exemplo, Caio entrou com ação de indenização contra as lojas Maia. Nem existe, mas foi vendido, professor. Magazine Luiza agora, não atualize. Tá bom, foi contra as Americanas, né? Aí você, Caio, soube que você entrou com ação de indenização, rapaz, contra as Americanas, demorou na entrega de um produto, não sei o quê, não foi? Eu ouvi a história. Tu pode me dar a cópia do teu processo para eu dar uma olhada aqui? Eu tô pensando em entrar com ação dessa também. Não quero não, dar cópia de nada não. Você tem direito de ir lá na vara, procurar o processo de Caio, ler, chafurdar, entender o que ele colocou, o que ele deixou de colocar, o que a Americana disse, para tomar como referência até e fazer o seu? Sim ou não? Que coisa chata, professor, não é? Caio está lá esperando a audiência dele. Você vai passando pelo fora e diz, vai ser a audiência sua hoje, Caio? Eu vou entrar. Não, na minha audiência, do meu processo, eu vou entrar. Pode entrar? Michael chega lá numa vara da Justiça Federal e disse, eu queria um processo aqui do senhor Gidelano de Oliveira Pereira Feijó versus Receita Federal, versus Banco do Brasil. Espera aí, o senhor é Gidelano? Não, sou Michael. Não, o senhor é advogado de Gidelano? Não, sou Michael. Não, o senhor é advogado do Banco do Brasil? Não, sou Michael. O senhor não é nada nesse processo? Não, sou Michael. Mas eu quero o processo. Pode ou não pode ver? E aí, Michael, você que quer ver, pode ou não pode? Acho que sim, professor. Pode sim, senhor. Pode sim, senhor. O que a gente diz público tem consequência, não é? É exatamente essa possibilidade de verificação. Alguém botou aqui, tem na internet, isso aí, processo eletrônico está mais fácil, né? Agora ainda haja tribunais que eventualmente não disponibilizam com clareza os processos, viu? Que é uma restrição indevida à publicidade dos atos processuais. E por que o processo é público, em regra? Resguardados os casos de segredo de justiça, quando razões de segurança pública, relevante interesse social ou intimidade das partes assim o exigir. Aí é uma restrição excepcional à publicidade. Por quê? Para tentar gerar garantia de legitimidade. É uma garantia de legitimidade, é a conferibilidade social da legitimidade da atuação de todos aqueles que participam do processo. E todo mundo podendo conferir, todo mundo podendo olhar, ainda se cometem as injustiças que se cometem. Imagine se os processos fossem sigilosos.
vier só o resultado e ponto. Imagine, não é? Você vai poder ver o que o juiz disse, o que o promotor disse, o que o advogado disse, o que o outro disse, o que a parte disse, o que a testemunha disse, o que o perito disse, o que o oficial de justiça disse, o que todo mundo disse, o que todo mundo fez. E mesmo assim ainda é o tempo inteiro gente fazendo coisa errada. Imagine, se não se pudesse nem conferir. Então a publicidade é uma garantia decorrente do devido processo legal. Por isso a gente não pode estar restringindo a publicidade. Só vai restringir quando for devidamente justificado restringir. É exceção um processo não público. Todo mundo acordado? Entendendo? Todo mundo. A publicidade está ligada à mesma teleologia que obriga a fundamentação. Vou escrever aqui, ó. O dever de fundamentação das decisões. Tem basicamente o mesmo motivo, a mesma teleologia que a publicidade. É a conferibilidade. É verificar a legitimidade da prestação jurisdicional. É contribuição qualitativa para a prestação jurisdicional. Tranquilo? Todo mundo acordado? Além do que, no caso da fundamentação das decisões, tem também um juízo de inteligibilidade mínima, não é? E de recorribilidade. Como é que você vai recorrer contra uma decisão que lhe foi desfavorável se você não entende nenhum fundamento? O juiz diz que Lucas tem razão por aplicação do artigo 3º, inciso tal, da lei tal. Aí você, doutor, mas não está revogada? O juiz diz que Daniel não vai precisar pagar porque apresentou o recibo assim. Mas cadê o recibo, doutor, nos autos? Não, o recibo ID número tal, você abre lá o ID número tal, não tem nada a ver com o recibo. Não, isso aqui não é desse processo, não. Então não está paga a conta, não, está aqui. Deixa de condenar o réu porque a testemunha fulana de tal confirmou que isso. Essa testemunha não foi nem ouvida nesse processo. Veja, a fundamentação vincula o magistrado e lhe dá a possibilidade de interação objetiva para o exercício da recorribilidade, que é uma parte da ampla defesa, que é uma parte do devido processo legal formal, que é uma parte da legalidade na esfera processual, que é uma parte do Estado Democrático de Direito. Se não tiver isso, não tem Estado Democrático de Direito nesse caso. Lembra quando eu brinquei que era um Google Earth? Todo mundo acordado aí? Vivos ainda? Daniel ia falar, não sei se ainda precisa. Não, professor, já tirei minha dúvida. Tranquilo. Vamos fechar a nota de rodapé aqui falando do devido processo legal, devolvendo a vocês uma pergunta. O que é mais importante? O due process of law procedimental, que é o formal, ou o devido processo legal material? Perfeito. Os dois, Cecília. Ótimo. Os dois. Tranquilo? Alguém sugeriu ali um intervalinho e voltar, seria uma alegria, mas acho que tá bom, a gente já foi bastante longe por hoje, já conversamos bastante, já estou vendo até a fumacinha saindo da cabeça do seu Gidelano ali, já está um pouco, esquentou por ali, já está saindo uma fumacinha. A mulher já chamou para comer 4 vezes, vai? Eita, eu estou sentindo o cheiro do feijão. Não, vai até o final. Qualquer dia, diga a ela que me chame também, que a aula acaba mais cedo. Ela está grilada, vai comer, velho. Ela deseja que quer comer, ela está dizendo. Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês. Espero que aproveitem um pouco dessas muitas conversas que fizemos sobre legalidade. Um bom fim de semana para todo mundo. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, professor. Obrigado. Ô, professor. Tchau, professor. Bom final de semana. Valeu. Ô, professor, rapidinho. Oi, Thiago, diga, meu amigo. O senhor não pensa em dividir essa aula em 2 blocos, não? Porque eu realmente fico muito cansado. Porque o senhor pega 2 horas e pouca direto, assim, aí